A CNN Brasil teve acesso a novas mensagens de áudio que integram o inquérito da Polícia Federal contra o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. As mensagens colocam o coronel Elcio Franco, ex-número 2 do ministro da Saúde e ex-assessor da Casa Civil, no centro da trama golpista. Em uma conversa com o ex-major Ailton Barros, Elcio Franco diz o seguinte: olha, eu entendo o seguinte, Virgílio, essa enrolação vai continuar acontecendo. O Freire, aí ele está se referindo, gente, ao general Freire, que era o comandante do Exército na época. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer morrer de pé junto, porque ele está mostrando. Ele está com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. E qual é a pior hipótese? Agora, mais um áudio dele, do Elcio Franco, ex-número 2 da saúde do governo Bolsonaro. Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso, ele está sendo chamado a responder. Eu falei, eu durante um tempo todo, contra o presidente, falei que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o Tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante da força, tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Ele está aí dando uma versão que poderia ser a defesa do general Freire. Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto. Em um outro trecho obtido pela CNN, o ex-major Ailton Barros reclama para Elcio Franco do alto comando do Exército. Ele diz o seguinte: é preciso convencer o general Pimentel, este alto comando de uma palavra de baixo calão, que não quer fazer mais um palavrão. É preciso convencer o comandante da Brigada das Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. A CNN entrou em contato com Elcio Franco e aguarda retorno. Janaína, tem uns pontos para mim, tem um ponto principal, acho que fica muito claro nesses áudios e é um pouco diferente do da semana passada. Porque na semana passada, se não me engano, o Ailton Barros dizia: temos que continuar fazendo pressão sobre o general Freire. E não ficava muito claro, se o general concordava ou não. Aí está mais evidente que o general não concordava, que o Exército estava resistindo às tentativas de golpe. Qual que é a sua avaliação? Eu penso que o general vai ter que ser ouvido. Pelo seguinte, muito embora essa conversa vá no sentido de que o general efetivamente não concordava, seria interessante saber se esse senhor Ailton tinha algum contato, porque a avaliação que eu faço, na medida em que é uma pessoa que foi expulsa das forças, é que ele não tinha acesso nenhum, seja ao general Freire ou ao alto comando das três forças, do Exército. Então, talvez ouvir o general para tentar colocar um ponto final nessa história, se ele tinha contato com esse cidadão. Porque muitas pessoas entram em contato com outras, e algumas até com cargo, para querer vender que são influentes. Agora, eu queria entender como é que uma criatura que foi expulsa do Exército, por várias circunstâncias, inclusive com prisões no âmbito do Exército, uma, pelo que eu vi, está aqui até na plataforma, por um suposto ou possível abuso sexual, como é que essa criatura teria contato com altos generais do Exército? Então, acho que a primeira coisa que vai ter que avaliar, até para saber qual é o grau de importância desses tais diálogos, é quais seriam os contatos desse cidadão, contatos de verdade. Porque quando você está num cargo público, você vira um verdadeiro Papai Noel. O que eu já tirei de foto com gente em todos os lugares,
E as pessoas podem pegar, e algumas pegam, olha, eu conheço fulano, eu tenho acesso. Depois que eu fui eleita deputada, agora não sou mais, que fique claro aqui, mas o que apareceu de primo é uma coisa absurda, eu não estou brincando, primo mesmo, gente dizer, não, olha, eu nunca ouvi falar da criatura. Então tem que saber qual é o acesso desse ser humano. Tá partindo o coração de muito parente. Oi? E pra gente saber qual é o grau de seriedade. Preocupa-me mais a parte da fala do Coronel Elcio, porque na época tinha sim um cargo, estava ali num ministério, muito embora o ministro tenha entrado em contato para dizer que não tinha proximidade com ele, mas se entender qual foi o contexto daquela fala, se ele tinha dialogado com alguém sobre... Ele vai ter que ser ouvido, porque a verdade é uma só. Os apoiadores do presidente, um grupo, efetivamente queria intervenção. Gente, isso é fato. Quando as pessoas se espantam, olha, eles estavam conversando sobre isso, eu não entendo, porque estava nos cartazes, estava nas placas. Eu precisei esclarecer na tribuna que isso era inconstitucional, em termos constitucionais, absolutamente impossível. Então, não é surpresa para ninguém que os apoiadores mais ferrenhos do presidente queriam a intervenção militar, ficaram na porta do Exército implorando que alguma coisa acontecesse. Eu até achava engraçado, eles falavam assim, alguma coisa tem que acontecer. Quando nada aconteceu, Lula subiu a rampa, muitos se voltaram contra o Exército, passaram a xingar o comando, os generais, Então, assim, o fato de apoiadores mais ferrenhos terem esse desejo, com todo respeito, eu não vejo como surpresa, porque isso era explícito, estava postado, estava nos cartazes. O que precisa ser avaliado é até onde esses tais apoiadores chegaram e qual foi a receptividade de quem tinha o poder para fazer alguma coisa. A minha impressão é que a receptividade foi nula, tanto é que nada aconteceu. Mas precisa chamar essas pessoas e entender quais foram os diálogos, quais foram as proximidades, se houve tratativas. Posso dizer o que eu entendi dessas mensagens? Aí é um quebra-cabeça que a gente vai montando. Me parece que é o Elcio Franco contando para o tal do Ailton que o general ali, Freire, tinha o medo, ou não queria seguir adiante com a Freire Gomes tinha medo, ou não queria seguir adiante com as tratativas golpistas e com o plano golpista, dando a entender, portanto, que esse Elcio Franco tinha algum tipo de contato com o general. E, por sua vez, o Ailton Barros, na conversa com o Mauro Cid, que a gente viu antes, imagino eu, tendo visto, agora eu tenho que ver a data das mensagens, mas imagino eu, tendo visto esse relato do Elcio Franco, disse para o Mauro Cid, temos que pressionar o Freire, o Freire Gomes, Ele é que o plano não pode não seguir adiante por medo, ou porque ele não quer ir, ou porque ele discorda, seja lá o que for. Isso, eu não vi daí uma ideia de que o Ailton Barros teria o contato com o general. Era ele ouvindo que o general estava recalcitrante e tentando, junto ao Mauro Cid, que era assessor do presidente, então possivelmente alguém que podia falar com o general, estimulando ele a ter essa conversa com o general. A pergunta que fica para mim são duas. Uma que a gente trouxe, e aí? E o general? Alguém conversou com ele de fato sobre isso? Esse servidor disse isso? E a segunda, do Bolsonaro. Bolsonaro sabia que esse era o tipo de conversa de um servidor do governo que passou por 2 ministérios. Esteve envolvido num caso estranho também lá no Ministério da Saúde, se eu bem lembro, o Elcio Franco. E do próprio Mauro Cid recebendo esse tipo de... O Bolsonaro sabia que esse discurso completamente, integralmente golpista, que circulava, é claro, entre os apoiadores malucos, delirantes ali das ruas, mas que também estava impregnado, assim, profundamente dentro do governo dele, envolvendo, pelo menos com conhecimento, Anderson Torres, que a gente sabe que teve a minuta, Mauro Cid, que ouviu aí de mais de uma fonte, porque o Alan dos Santos lá atrás era a mesma coisa, mas mais recentemente do Ailton Barros, ideias e planos golpistas, e desse servidor aí que estava na Casa Civil, que também, militar, que também estava aparentemente querendo e tratando de uma ameaça golpista com o Exército Nacional. O Bolsonaro sabia? Se ele sabia, por que ele não fez nada? Zambelli, eu acho que o Joel está levantando a questão chave.
Sim, o general Freire Gomes tem que ser ouvido, se ele estava sendo pressionado e se ele estava sendo pressionado efetivamente, por que não deu voz de prisão a essas pessoas eventualmente. Agora, o que a Janaína coloca, a hipótese que ela coloca, eu escuto muito também no entorno do presidente Jair Bolsonaro. São bajuladores se articulando. Só que são bajuladores muito próximos. É crível que ele não soubesse do que acontecia na sua antessala? Raquel, assim, a não aceitação do resultado eleitoral, ela foi consensual dentro do governo Bolsonaro. Exceção feita aos ministros do Centrão, no caso o Ciro Nogueira, que foi lá e iniciou uma transição. Mas no núcleo duro do presidente, aquele momento em que ele se recolheu, em que ele ficou ali, ele adoeceu, é bem verdade, mas ele ficou recluso, ele evitou se manifestar publicamente, enquanto seus apoiadores se dirigiam às instalações militares, não para torcer para o Brasil na Copa do Mundo, mas para pedir uma intervenção. Né? Ninguém estava ali para torcer com bandeira verde e amarela para a seleção do Neymar. Eles estavam ali para pedir uma posição do Exército, diante de uma dúvida sobre a legitimidade das eleições. Né? Então, para mim, eu me surpreenderia se eu visse trocas de mensagens desses assessores do presidente falando sobre transição, falando sobre posse, falando sobre o que fazer no futuro governo. Assim, o assunto nesse núcleo era: vai acontecer alguma coisa, como disse já, vamos esperar que vai acontecer alguma coisa. O então candidato a vice, general Braga Neto, em vários momentos em que ele era abordado publicamente, ele falava: vamos esperar, não percam a fé. Ele falava isso. Ele falou isso. Então, esse assunto era tratado quando ele saía do Palácio do Alvorada. Ele não estava na casa dele, estava saindo da Alvorada. Então, havia ali uma expectativa, para mim está claro isso, do próprio ex-presidente, de que se houvesse aderência política, aderência no comando das Forças Armadas, pudesse ser tomada alguma atitude de ruptura. Na minha visão, tinha isso ali, pairava sobre o Alvorada naquele momento. O que aconteceu foi, como a doutora Janaína mencionou, não houve apoio na alta cúpula do Exército, das Forças Armadas, no Estado-Maior. Eu não vi nenhum movimento de alguém de relevo no comando de tropas, no sentido de dar guarida a esse discurso. Não vi durante esses 2 meses, nem depois do 8 de janeiro, nem antes do 8 de janeiro. E mais do que isso, o presidente não conseguiu politicamente respaldo para isso. Quer dizer, o Congresso Nacional estava discutindo com o Lula a transição. O Arthur Lira foi o primeiro a pegar o telefone e parabenizar o Lula. O Ciro Nogueira deu posse a Geraldo Alckmin na transição. Então, politicamente, não havia ambiente para qualquer ruptura e o comando das Forças Armadas, que poderia, ali por intermédio de algum general proativo, colocar uma tropa na rua ou criar um ambiente de ruptura, não teve aderência a esse movimento. Então, para mim, de fato, não me surpreende essa troca de mensagens. Ela tem que ser investigada, evidentemente, porque o coronel, né, ele tinha acesso. Se tinha acesso mesmo, ou se, como a doutora Janaína mencionou, ele se cuidou ali de dar explicações para outro assessor, né, vendendo um acesso que ele não tinha de fato. Isso vai ser, obviamente, investigado, porque se veio à tona, esse material não veio à toa, né? Desculpe o trocadilho, mas, na minha opinião, Raquel, essas trocas de mensagens que eu acho que virão à tona nas próximas semanas, até porque tem operações em curso, né? Capturando essas informações, esses dados, elas vão servir basicamente para instrumentalizar um pouco a CPI. Né? O que acontece é que a CPI vai começar, a CPI foi uma derrota para o governo, porque o governo não queria instalar a CPI, e depois, diante dos fatos, teve que fazer um malabarismo semântico para dizer que defendia a CPI, e agora a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vem a público para dizer que a CPI tem que investigar isso aí. Né? Então, para mim, esse caldo todo vai alimentar o debate na CPI e as investigações vão mostrar, de fato, se havia uma conexão direta desses auxiliares ali do núcleo mais ideológico do Bolsonaro com o alto comando, de fato, se alguém foi acionado, ou se essas conversas funcionavam muito para alimentar esse ambiente de contestação das eleições e de vamos esperar o que vai acontecer, que era comum. Repito, assim, não era uma coisa, não era minoritário, era quase consensual dentro da equipe do ex-presidente. Hélio, o que o Zambelli está colocando é que essas conversas confirmam o que as nossas apurações, o que a gente já sabia, né? Que era esse clima de golpismo em que cada um tinha a sua minuta do golpe. Agora, a dúvida é, esses áudios todos, eles vão servir apenas politicamente para alimentar a CPI
a CPMI, como diz o Zambelli, ou será que vão acabar servindo para prender o Bolsonaro? Pois é, Raquel. Eu também concordo que, nessa época, o que tinha de maluquice, isso circulava geral, quer dizer, isso era um fato conhecido. Vai acontecer, não sei daqui a quanto tempo vai acontecer algo, espere. Então, maluquinhos, né? E nessas conversas aí, você vê realmente um conteúdo golpista, né? Bem, realmente inaceitável e tem que ser investigado. Agora, sim, o que está se tentando mostrar, fechar o cerco do que você pode chegar mais perto do Bolsonaro, é isso que eles estão fazendo. E eu entendo, respondendo aí a pergunta da Janaína, sobre qual a proximidade, quem tem acesso, eu entendi que o Ailton Barros é amigo do Bolsonaro, né? Posso estar errado, até me corrija, mas eu entendi que ele é amigo do Bolsonaro, por isso a importância que está se dando a esses vazamentos. Então, algum tipo de acesso ele tinha, pelo menos ao presidente, não sei se ele tinha ao Exército, né? Então, o que eles estão querendo fazer, eu acho que o establishment, já falei isso, a Raquel não gosta muito, mas eu acho que o pessoal está querendo fazer esse cerco para pegar o Bolsonaro, sim, e ver até onde ele pode saber alguma coisa, ou o que ele pode ter falado e tal, para ver se dá um jeito de escantear o Bolsonaro. Esse é o jogo que está sendo jogado aí nas últimas semanas, que eu acho que vai durar ainda bastante tempo. Janaína. Se tem algum risco jurídico? Se é só um jogo político, que claramente tem uma movimentação política, tem que lembrar... como o Zambelli disse. Tudo isso aí vai ser caldo para a CPMI. Não, mas esses áudios, eles... Pode ser que eu esteja equivocada, mas como esse senhor Ailton, ele entrou sob investigação no caso dos cartões de vacina, esses áudios devem estar no âmbito desta apuração. Mas ele já começa, né, a ser utilizado para fins de uma suposta comprovação do ânimos do 8 de janeiro. Então, o que é interessante destacar, como eu imaginei no início, é que o ministro Alexandre está, na verdade, fazendo uma apuração mais ampla. Por mais que a investigação tenha a ver lá com o cartão de vacina, o intuito dele é avaliar o 8 de janeiro. Né? Qual foi o grau de envolvimento do governo, do ex-presidente, dos membros do governo. Né? Então, a bem da verdade, são apurações várias, falando do campo judicial, né? Do policial judicial. Apurações várias, mas que têm uma finalidade. Então, eu vislumbro, pelo menos, o intuito de chegar a alguma consequência jurídica. E não descarto as consequências mais graves. Muito embora eu insista que não houve o golpe. O presidente saiu do cargo, inclusive, antes do mandato terminar. Então, não houve um golpe por parte dele. E aquelas pessoas que foram lá e entraram, e aí vamos apurar quem agiu, quem se omitiu, aquelas pessoas não tinham potencial efetivo de dar um golpe. Então, o crime, para poder ser imputado, ele precisa ter um potencial de acontecimento. Depredaram, danificaram o patrimônio público. Conspiração não é suficiente? Se estava todo esse entorno do presidente conspirando para um golpe, isso já não é crime? Não, você não tem. Veja bem, o crime... Pressionar um general para dar um golpe de Estado é criminoso ou não? Pedir. Assim, são pessoas. Olha, os atos preparatórios, eles só passam a ter relevância no mundo jurídico se o fato acontece. Aí vocês podem dizer, mas aquelas pessoas foram para os prédios dos 3 poderes. Não, aí não. Sim, mas qual era o potencial dessas pessoas efetivamente darem um golpe? Sem o exército, sem armas, zero. Elas estavam lá justamente para provocar uma ação do Exército. Então, assim, a gente tem que ter essa cautela, porque não houve. Mas se houvesse, não tinha como investigar. O golpe é um crime que, se houver, não vai dar para investigar depois também, né? Eu acho que a questão é não vai ter o Estado, não vai ter o Judiciário, não vai ter o que precisa para punir aquele golpe. E só um ponto, aqui já não estamos mais falando só
das pessoas que foram e depredaram os prédios. Estamos falando do entorno do presidente Jair Bolsonaro, ali do ajudante de ordens, do número 2 do Ministério da Saúde, conspirando para um golpe de Estado. Sim, mas é que os bolsonaristas raízes, assim, é o que eles queriam. Por que eu fui espirrada desse ambiente? Porque isso, para mim, é algo inimaginável. Então, assim, por que fizeram campanha contra mim? Porque esse tipo de ideia comigo não se discute. Agora, o bolsonarismo raiz, a ideia era a seguinte, eles não acreditavam no sistema, eles nunca mentiram. Então, o fato deles dizerem o que eles acreditam, o que eles pensam, não é em si um crime. O crime haveria se o presidente tivesse efetivamente abraçado esse tal golpe, né? E na medida em que ele deixa o mandato um dia antes, salvo se ficar demonstrado que isso foi uma estratégia, mas na medida em que ele deixa o mandato, que o alto comando ali do Exército, a cúpula das forças, não concordou com isso, que não foi ele que pediu, eu não consigo ver, assim, esse crime de golpe. Janaína, né? Se o presidente da República, não sei se é o caso, hein, mas se ele tivesse conhecimento que membros do governo dele estavam pedindo a um general que desse um golpe de Estado, é grave, né? Se o presidente sabe disso. Eu acho que é grave. aí que entra Zambelli. o que a Janaína mencionou sobre esse, entre aspas, cerco que se faz ao ex-presidente. 3 pessoas que estão presas hoje, Anderson Torres, Mauro Cid e o Max Guilherme, que é pouco mencionado, esses 3 estavam próximos do presidente nos momentos mais decisivos, tanto da eleição quanto da transição. Quando eles estão presos, portanto, eles estão com um cerceamento de liberdade, possivelmente com seus equipamentos apreendidos, com seus sigilos telemáticos quebrados e tal. Esse material pode produzir algum tipo de prova que possa incriminar o presidente, o ex-presidente, com a simples ciência dele de alguma articulação nesse sentido. Então, eu acredito sim que a prisão desses 3 personagens não é coincidência, né? Esses 3 personagens são centrais nessa discussão sobre o que aconteceu da eleição até a ida do ex-presidente para os Estados Unidos. Esclarecendo o que o Zambelli colocou, Max Guilherme era ex-ajudante de ordens do Mauro Cid, muito próximo do Jair Bolsonaro, né? Ele foi sargento da Polícia Militar do Rio e acompanha Bolsonaro como assessor, aí, como pessoa próxima, desde o tempo que ele era deputado federal.